Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando a terceira noite do FECOIMP 2025 e eu quero convidar todos vocês que ainda não estiveram aqui na feira para poder passar aqui, para poder conhecer a estrutura e tudo que a FECOIMP 2025 está trazendo esse ano, que está simplesmente incrível. E nós já estamos aqui no estúdio do podcast VAP, em parceria com a Associação Comercial e com a FECOIMP, no quadro FECOIMP News. E vocês já puderam perceber que nos 2 primeiros dias nós trouxemos convidados de peso para poder trazer muitos insights, trazer muita história, trazer muito conhecimento. E a gente vai manter o nível, né? E não poderia ser diferente com o nosso convidado de hoje. É o primeiro convidado da noite, que é uma figura ilustre da nossa cidade, da nossa região, muito conhecido. É quase um deputado. Nosso querido João Lira. João Lira, obrigado por ter aceito o nosso convite para poder participar aqui desse quadro e poder falar um pouquinho da FECOIMP, também das empresas, falando também sobre a história do João Lira aqui em Imperatriz. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Quem agradece somos nós, é um prazer estar aqui com você. Essa parceria que você aliançou aí com a Associação Comercial, Industrial e Serviço Imperatriz, nosso presidente Carlos Sena e toda a sua diretoria, sua equipe, seu time, que organizou, trabalhou muito para hoje, essa semana agora, estar realizando a FECOIMP, a maior feira multissetorial de negócios do Norte e Nordeste, é uma das maiores. Imperatriz tem esse orgulho, Imperatriz tem essa pujança, essa envergadura de realizar grandes eventos, e a FECOIMP é um deles, que vem impactar de fato a economia local, regional e do estado, e também da federação, porque a gente também contribui com o PIB nacional, e Imperatriz vem se desenvolvendo cada vez mais. Aqui a gente inspira e respira o empreendedorismo, é um povo que acorda muito cedo, dorme muito tarde, para empreender, produzir. E isso a gente se sente orgulhoso de fazer parte dessa seara, né, de pessoas destemidas, engajadas, para continuar produzindo sempre, todos os dias. Gerando emprego, crescimento para a região. Claro, gerando emprego, renda, capacidade de poder de compra e qualidade de vida, porque sem renda ninguém vive bem. Verdade. E esse é o papel do empreendedor. Eu, particularmente, eu massageio o meu ego quando eu vou gerando cada dia um novo posto de trabalho. Essa é a minha vaidade, de gerar cada vez mais postos de trabalho. Quando você iniciou sua fala, João, eu já percebi um sentimento que você falou depois de orgulho. Você fala com muito orgulho da FECOIMP, né? Você faz parte dessa história já há muitos anos, desde o início, né? Que você faz parte dessa história, né? Isso, a FECOIMP, nós, o Grupo Lira, as lojas Alto Giro e Mil Volts, já é a 5ª vez, a 5ª participação, que estamos tendo esse prazer de estar aqui, nos comunicando, nos integrando com vários empreendedores de vários segmentos, seja do comércio, da indústria, do serviço, fazendo essa interação, dividindo experiências e fazendo bons negócios, Sim. Fortalecendo a nossa amizade, o conhecimento, porque o patrimônio maior de uma empresa ou de um ser humano é a rede de relacionamento. Perfeito. É o oxigênio maior. Verdade. Que nos leva adiante. Então, eu tenho essa convicção de que quanto mais a gente expande a nossa rede de relacionamento, a gente consegue ir mais longe. Perfeito. Eu falando aqui da FECOIMP, mas assim, a sua participação também assim no dia a dia da associação, você que já foi presidente também, né, da Associação Comercial, um envolvimento muito grande também, né? Sem dúvida. As empresas do Grupo Lira já são associadas aqui na Associação Comercial há mais de 10 anos, mas a minha proximidade, de fato, foi há 4 anos atrás, quando fui convidado para compor uma chapa para concorrer à diretoria da Associação Comercial, no qual ali a gente figurou como candidato a presidente da associação, e os associados entenderam que era importante naquele momento a gente assumir o trabalho aqui nessa instituição que é tão valiosa,
e tão importante para a cidade. A associação comercial, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento das empresas, seja de um micro, pequeno, médio ou grande negócio. Ela é o suporte, é o apoio, é o pedestal dos negócios aqui em Imperatriz. E na ocasião que assumimos aqui o trabalho, em 2022, a gente conseguiu arregimentar várias entidades empresariais aqui de Imperatriz para que fizessem parte da associação comercial. Fizemos essa interlocução, até porque eu participo também do associativismo há mais de 15 anos. Atualmente sou presidente do Sincopeças, Sindicato do Comércio de Autopeças, Bicipeças, Pneumáticos, Acessórios, concessionárias de veículos, revendas de seminovos, máquinas e implementos agrícolas, locadoras de veículos. Então, todo esse mercado que envolve o setor automotivo, o Sincopeças representa e esse pedestal para esse segmento. Inclusive, Imperatriz tem mais de 800 empresas em atividade, ativas nesse segmento automotivo. É um segmento forte, né? Haja visto que o Maranhão, para você ter uma ideia, o Maranhão tem mais de 2 milhões de veículos, né? Então, é uma frota elevada, uma média aí de 10 anos, a média de idade da frota. Então, o segmento está preparado para atender toda essa área consumidora, né? Seja empresa, CNPJ, seja o CPF, que também o indivíduo tem aquele veículo que utiliza como ferramenta de trabalho no dia a dia. Então, Imperatriz é uma das referências aqui da região, não só referência aqui no Maranhão, mas também referência para essas regiões próximas aqui do estado do Pará, estado do Tocantins, nesse segmento. Legal. Você tem autoridade, isso que é importante, né? Você tem autoridade para exercer o papel, né, a função de presidente da associação e presidente do sindicato, né? Porque é um negócio que você vive, que você respira, né? A Autogiro já há 30 anos no mercado, então você tem muita autoridade, né? Tem muita história e muito a contribuir, né? Você fala de novos empreendedores, as pessoas que estão iniciando, então você ter uma pessoa como referência é importante, né? Porque, assim, o espírito de trabalhar em cooperação nos faz entender que o trabalho em conjunto, a força é maior. Sim. E o associativismo é isso. É isso. Você valoriza mais nós do que eu. Esse espírito. Menos eu, mais nós. Isso. Essa aqui é a temática que a gente deve absorver cada vez mais. O maranhense, o imperatrizense, ele tem essa consciência toda? Você acha que falta muito para poder ter esse sentimento, esse entendimento? Na realidade, há regiões do Brasil que são muito mais convictas de que o associativismo é o diferencial da economia de um estado ou de uma região. O associativismo é muito forte na Europa. Então, os estados que compõem ali a região sul e sudeste, eles têm essa convicção e praticam muito esse trabalho de cooperação. São muitas cooperativas ali naquelas regiões ali, muitas associações que se unem para fazer um trabalho em conjunto e desenvolver um segmento. Sim. Então, essa cultura ainda ela precisa ser expandida por várias regiões do Brasil, especialmente no Norte e Nordeste, mas essa consciência tem ganhado amplitude de que o trabalho em conjunto, né, está unido em prol de uma causa ou de um pensamento ou de um trabalho, é importante. É assim que a gente se desenvolve. Porque a gente compartilha pensamento, ideais, ideias, técnicas, processos, estratégias e assim adiante, né? Então, a gente fica feliz porque Imperatriz, ela respira o associativismo também. Perfeito. Por isso o empreendedorismo é forte aqui, até mais do que na capital do nosso estado, né? A associação comercial hoje ela é composta, a gente conseguiu fazer esse trabalho lá atrás, na gestão da nossa diretoria, em trazer para dentro 27 entidades empresariais hoje compõem o corpo da associação comercial. E antes era apenas a associação comercial,
fazendo um trabalho individual, sem essas conexões com as outras entidades empresariais. Então aqui a associação comercial hoje representa mais de 90% do PIB local e regional, dado essa integração dessas entidades que discutem, debatem temas importantes para o desenvolvimento de um mês, de 6 meses, de um ano, e planejamentos estratégicos de negócio, discutindo a economia, discutindo cenários, dificuldades e desafios. Perfeito. Você falou aí é importante, porque quando você traz para a mesa, né, para poder identificar, para poder diagnosticar os acertos, os erros, para você poder então criar um planejamento, uma estratégia, a gente vê que o comércio, falando do comércio de Imperatriz, ele precisa muito desse auxílio, né? Ele precisa muito dessa mão ali para poder, aquela mão estendida ali para poder ajudar a caminhar. E eu vejo que a associação ela trabalha muito isso, né? Para poder, através de palestras, através de treinamentos, né? Esse envolvimento para poder desenvolver e capacitar. Nós estávamos comentando, né? As empresas aí, fala de 80% das empresas, elas fecham com menos de 5 anos de existência, e isso se dá por falta de uma preparação. Então, assim, quando a pessoa ela participa, né, de uma associação e ela tem esse convívio, ela vai aprender a desenvolver o seu negócio, né? Isso é importante, né, João? Claro, e o papel da instituição é exatamente esse suporte. O suporte do antes de você criar, dar origem a um negócio, dar o suporte na origem do negócio e dar o suporte no posterior, no andar do negócio. Sim. Então esse é o papel da associação comercial, né? Hoje a gente está falando da Autogiro. A Autogiro hoje estão de 30 anos, né? Isso. Fala um pouquinho desse início aí, como que foi? Na realidade, eu sou oriundo aqui, natural do estado do Tocantins, o estado co-irmão aqui do estado do Maranhão, a pequena cidade de Ananás, Tocantins. Cheguei aqui para a Imperatriz com 14 anos de idade, então adolescente, né? Sou oriundo de uma família humilde, de agricultores, meus pais eram agricultores, chamamos hoje de agricultura de subsistência, né? Então fui criado nesse ambiente, graças a Deus, foi a minha base, até os 14 anos trabalhando com agricultura com meu pai. Então a gente plantava para colher, para saciar, né, o nosso sustento e o excesso comercializar para comprar outros itens necessários para a sobrevivência. Então, chegando aqui com 14 anos de idade, comecei a dar continuidade aos meus estudos, comecei a trabalhar, né, e sempre Deus no comando, a direção, né, e as coisas foram acontecendo. Porque o jovem, quando vem lá do interior, ele vem cheio de sonhos, né, a serem realizados, cheio de aspirações, né, e de expectativas. Mas a gente sempre acredita que o estudo e o trabalho, ele faz a diferença. É uma dupla, né? Infalível. E quando estão juntos, tem um potencial enorme, que é o Verdade. estudo e o trabalho. Então a gente sempre valorizou isso, né? Em buscar conhecimento, informação, se habilitar para poder viver e trabalhar, né? E a administração, ela me acompanha mesmo antes de eu até saber o que significava a administração. Eu me lembro bem, na época que eu era criança, por volta aí de 8 anos de idade, meu pai conversava com um amigo na sala de casa e ali eu ouvi, na conversa deles, a pronúncia da palavra administração. Só que eu não sabia o que significava. O que me chamou a atenção foi o tamanho da palavra e a beleza da palavra naquele momento. E a palavra ficou, né? E eu fiquei com aquela lembrança. E os anos se passaram e depois eu vim, através da curiosidade, descobrir o que significava a administração. E a partir daquele momento que eu soube o conceito da administração, eu digo,
é essa área aí que eu vou buscar o conhecimento, né, desse Legal. ofício. Né? Então, Que legal. é igual a palavra Tramontina. Eu acho muito linda. Palavra comprida, pronúncia bonita, né? É, Então, administração, você vê, não é linda a palavra? é impacto. Impacta, né? Até emociona. É verdade. Então, a gente faz isso com muito amor. E a administração não é nada mais, é muito simples. Eu diria que até café com leite. A administração é fazer as coisas através das pessoas. É tudo que você deseja fazer. Se você não é capaz de fazer sozinho, você vai fazer através de um time, das pessoas. Né? E tendo sempre aquele cuidado, né? Aquela delicadeza de conduzir esse capital humano, né? Que é o que faz as coisas acontecerem. Verdade. Né? E também existe também um erro muito que acontece para principiantes empreendedores que começam a montar o seu negócio, seja micro, pequeno, médio ou grande, e até empreendedores que já estão há muito tempo aí no mercado, que eu sempre cito e lembro disso sempre, é você confundir o caixa da empresa com o bolso, seu próprio bolso. Tem empreendedores, isso no passado era um erro mais cometido, que era carregar o caixa da empresa no bolso. Perfeito. Né? Sem entender o valor de um caixa, né? Sabendo que ele é importantíssimo para o bom andamento e o cumprimento das obrigações e os compromissos da empresa. Então, isso tem que ser dividido. Né? E também deixar de sonhar dormindo. Né? Eu acho que o empreendedor ele tem que sonhar acordado, com os pés no chão, agir e realizar. Eu acho que essa é a grande receita. Né? Então a gente não pode estar sonhando dormindo, a gente tem que sonhar acordado, porque a gente consegue Com a mão na massa. avaliar melhor, refletir e fazer as coisas acontecerem. É né? verdade. É verdade, tem muito que fica esperando e depois reclama, não tá dando certo, mas não tá fazendo a coisa certa. É verdade, eu falo também muito isso. O caixa ele tem que ser tratado com muita responsabilidade. Tem. Então. Só uma observação, porque assim, quando o caixa tá no bolso, é assim, ó, se a gente for falar de um mecânico, por exemplo, que ele tá ali o dia inteiro ali num carro, que ele tá trabalhando no carro, tá trabalhando numa moto, às vezes você vai pagar, ele recebe um dinheiro e ele guarda no próprio bolso, é muito serviço, ele vai lá e guarda no bolso. Aí a mulher chega e precisa fazer uma compra e fala: ei, amor, me dá um dinheiro aí porque eu preciso comprar uma carne. Aí ele vai no dinheiro do caixa, né, e vai lá e dá o dinheiro para ela comprar. Então ele não separa isso, né? E na verdade o que você falou faz muito sentido, né? A pessoa ela realmente tem que cuidar bem, ela tem que entender que o caixa da empresa o CPF é uma coisa, o CNPJ é outra. Essa divisão é importante, porque se você não tiver esse critério, adaptar esse critério, você acaba drenando a energia da empresa, o oxigênio da empresa, que é o caixa. Vence o boleto, não tem o dinheiro. Vence o boleto, não tem o recurso. Precisa repor o estoque de uma mercadoria, de um produto, você não consegue também. Então, e aí você vai definhando ao longo do tempo. Quando você, de repente, se vê, está com dificuldade de operar os negócios. Estava falando daquele número no início, de 80% das empresas que fecham, e 60% não sabe qual é o lucro líquido. Então, quer dizer, é o que você falou. Como não tem um controle do que entra e o que sai, não consegue entender se está ganhando dinheiro ou se não está. A gente entrevistou, bateu um papo com o JP, com o deputado, né, JP? Sim. E ele contando também o início da história dele. A história dele também é uma história de muito trabalho, né, de muita dedicação e tudo. E ele estava falando isso, que ele comprava, né, para poder revender, né, produtos de celular e tal. E aí ele viu a oportunidade de iniciar uma lojinha. Só que era assim, ele vendia e tudo que ele
ele apurava, ele voltava para o estoque. E daí ele tinha esse cuidado. Então ele no final do mês não é que ele tinha dinheiro, mas ele tinha estoque. Então a preocupação dele era com o estoque. Isso. Então quer dizer, já é uma cabeça mais preocupada com a administração e com a vida saudável da empresa, né? Porque assim, você tem que entender que quando você inicia um negócio, você tem que estabelecer ali um valor financeiro que você consiga enquadrar as suas despesas pessoais da família para sobreviver. E o que for sobrando, o lucro que for sendo auferido, ele precisa ser reinvestido. Sim. Esse é ponto fundamental. Sim. Senão você não consegue ganhar corpo, ganhar envergadura. Sim. É isso que o Grupo Lyra fez desde o princípio. A gente sempre teve esse cuidado, né, de alinhar muito bem essas questões relacionadas ao campo financeiro. Saber o que é o necessário para a gente viver bem e o que é importante para que a empresa possa fluir da melhor forma possível. Perfeito. Então, em qualquer negócio isso é importante. O financeiro, o caixa, saudável, com saúde, consegue... de repente você monta uma primeira unidade, na sequência você consegue montar uma segunda unidade, uma terceira unidade. Assim é que o Grupo Lyra foi andando ao longo do tempo. Nós temos lojas, por exemplo, de componente elétrico, só de componente elétrico, varejo, lojas só de componente elétrico atacado. Da mesma forma, temos lojas só de componente mecânico atacado e também lojas só de componente mecânico varejo e outras também híbrida, atacarejo. Vende tanto no varejo quanto no atacado. Então a gente atende toda essa região aqui, o estado do Maranhão todo, né? Norte do Tocantins e a região sul do Pará. Então essa é a nossa área de atuação. São quantas lojas? São 8 lojas. Vamos inaugurar agora, até final do ano, mais 2. Vai para 10 lojas. Aqui em Imperatriz, a inauguração? Essas 2 sim, novas aqui em Imperatriz. Que é um atacado de componente elétrico, automotivo. E também uma loja de componente mecânico, mais ligada à linha pesada, a caminhões, né? Então a gente está avançando para buscar atender melhor o mercado. A gente tem um certo entendimento qual é a dinâmica desse setor automotivo. É um setor que vem cada vez mais em expansão, tem muito espaço ainda para quem quer ampliar os negócios ou quem queira também iniciar a atividade nesse segmento. Interessante. Isso é importante. Então o Grupo Lyra está bem posicionado, graças a Deus, com muita presença de mercado. A gente procura valorizar muito a nossa rede de relacionamento, e entendemos ser o maior patrimônio de uma pessoa ou de um negócio, de uma empresa, é a rede de relacionamento. É claro que todas as empresas têm estrutura física, têm produtos, mercadorias, têm processos, têm capital humano, mas o que vai, de fato, definir ela, como será o andamento, como será o caminhar desse negócio, é a rede de relacionamento. Sim. Que já foi iniciada a construção ou que ela vai ser construída ou expandida ao longo da estrada. Então, é fator importantíssimo, sine qua non, isso. E o empreendedor ele tem que entender, Flávio, que ele tem que trabalhar 24 horas por dia. Ele não pode trabalhar só 8 horas por dia. O empreendedor que achar que ele tem que trabalhar só 8 horas por dia, ele está fadado a não evoluir. Uhum. Porque o empreendedor, ele está trabalhando quando ele está, lanchando, quando ele está almoçando, quando ele está jantando, quando ele está, inclusive, até deitado, refletindo, processando o que ele vai fazer amanhã. Priorizar amanhã nas suas ações. Verdade. Então, ele, na realidade, o empreendedor não dorme. Na realidade, o empreendedor é igual a uma rodoviária. Não fecha a porta, ele funciona 24 horas. Não é isso? Verdade, é isso mesmo. Esse aí vai dar um corte. Vai dar um corte aí, guarda o tempo aí. João, mas eu tenho uma dúvida. O seu modelo, quando você fala assim, a gente tem um atacado,
É um atacado realmente de porta fechada que atende só as empresas, o B2B? Só atende o B2B. Só o B2B Só mesmo. Só o B2B, só para revendedores. E ele funciona com vendedor externo também? Funciona com a equipe externa e a equipe interna, o telemarketing, exatamente. Que legal. Muito bom. Me fala qual que foi a grande sacada assim, da Autogiro? Fala assim, cara, agora você está vendo uma oportunidade de entrar com um atacado, já um novo atacado. Mas quando foi a virada que vocês falaram assim, não, aqui vai ser um negócio, vai ser o diferencial da nossa história? Na realidade, o que acontece? A cada vez mais o mercado foi se mostrando que ele estava se aproximando mais do fabricante. Então, quando foi 2008, 2009, até 2008, 2009, nós éramos apenas varejistas, loja de varejo. E aí fizemos uma avaliação, uma reflexão do mercado, e a gente iniciou ali um trabalho com atacado também. E aí fomos nos aproximando das fábricas. Esse segmento automotivo, as fábricas são muito fechadas, são poucos grupos distribuidor atacadista que realiza o trabalho nacional de abastecimento, e as fábricas são mais ligadas e têm uma interação de negócio muito forte com essas grandes redes. E no caso nós, um pequeno distribuidor, procurando abrir portas, batendo na porta das fábricas, falando com os diretores, para que eles pudessem nos entender, nos conhecer, saber a nossa vontade, a nossa dinâmica de trabalho e nos dar a oportunidade de parceria. E isso foi acontecendo de 2008 para cá. E hoje nós temos negócios com mais de 160 fábricas. Então a grande rede, a gente não deixa a desejar para as grandes redes. E no que diz respeito a esse relacionamento com as fábricas. Perfeito. Então a gente entende que isso foi um diferencial muito grande, porque a gente tem condição de ofertar uma política de negócio para o mercado consumidor quando a gente, de fato, tem uma consistente parceria com as fábricas. Sim. A gente entende que essa nossa ação, essa nossa decisão de participar também do mercado distribuidor atacadista de componentes automotivos foi fundamental. E também, o que eu te falei agora há pouco, a rede de relacionamento. A gente foi expandindo cada vez mais, priorizando cada vez mais, criar essa rede mais forte. E a outra é os canais de comunicação. A gente procurou, desde 2000, desde 2000, utilizar todos os canais de comunicação existentes e necessários para levar a nossa mensagem, levar a nossa marca. Eu ia entrar nesse assunto. Seja o rádio, seja o canal TV, outdoor, jornal impresso, redes sociais, agora de alguns anos para cá, muito forte. Feiras, eventos, trio elétrico, agora conseguimos montar um trio elétrico muito bem estruturado para que a gente possa estar participando desses eventos, não só aqui em Imperatriz, mas em toda a região. Nós sabemos que Imperatriz realiza grandes eventos, como aqui a FECOIMP e a Expoimp, que é uma feira do agronegócio, uma das maiores do Brasil. Sim. Realizada aqui em Imperatriz. Mas as pequenas cidades também elas realizam os seus pequenos eventos, como por exemplo as cavalgadas, que são realizadas em todas as cidades aqui do sul do Maranhão, norte do Tocantins, sul do Pará, tem essa cultura. Sim. Imperatriz realiza a Expoimp, que é um grande evento do agronegócio, mas as pequenas, elas realizam as cavalgadas para apoiar, homenagear e valorizar o homem do campo e da cidade. Sim. Então, com esse instrumento que eu te falei agora, com o trio elétrico, a gente está participando já há algum tempo dessas cavalgadas, levando ali o nosso apoio a esses eventos do homem do campo, porque a gente tem uma capilaridade, uma relação muito estreita com o homem do campo, que é um cliente potencial nosso também, o homem da cidade e o homem do campo. Então é necessário que a gente possa cada vez mais estar mais próximo desse mercado consumidor, e são não só consumidores, mas são nossos parceiros, nossos amigos,
que é o que a gente vem valorizando e expandindo cada vez mais. Muito bom. Nosso tempo já está chegando no fim, mas eu queria ainda te fazer uma pergunta. Principais ou principal desafio nessa jornada? O desafio é entender cada vez mais o mercado e enfrentar os obstáculos, se preparar cada vez mais com conhecimento, com informação, se capacitar, saber que o conhecimento ele é necessário todo momento. Todo momento. Então, a gente vai continuar sempre andando nessa estrada da vida, mas sempre tendo humildade, calçado muito bom no sapato da humildade. É isso mesmo. E saber que a gente precisa aprender cada vez mais. Então, verdade. Quanto mais conhecimento, entendimento das pessoas e dos negócios, a gente vai continuar a permanecer mais tempo de atividade. Então, verdade. O Grupo Lira já tem 30 anos de mercado. Queremos aí, no mínimo, participar desse mercado mais 50 anos. É isso aí. É isso mesmo. Eu tô com 55. Olha, eu acho que eu vou até 105, não, viu? Vai tranquilo. Com essa saúde toda, essa disposição para trabalhar, vai sim. João, você deu uma aula aí de humildade e o que a gente vê no mercado é assim, ó. A gente vê muita gente nova que acha que não precisa mais aprender. Conhece um pouco e acha que não precisa se capacitar, que não precisa inovar, e você mostra completamente outro lado, né? O lado da humildade, de buscar sempre o conhecimento. Você falou uma coisa aí, que é o investimento, né, nas redes sociais. Hoje, o mercado ele está muito movimentado, né? E existe essa grande oportunidade nas redes sociais. O empresário não pode ignorar, né? Esse trabalho com as redes sociais, o marketing. Isso está cada dia mais forte. Antigamente, nós investíamos milhões para poder fazer uma divulgação na televisão. Na TV. Hoje você consegue alcançar, muitas vezes, o mesmo número de pessoas com a rede social. A rede social. Né? E aí você mostra que você, além de humilde, você está completamente adaptado a esse novo cenário, né? Tanto na expansão, como também nas estratégias do negócio. O crescimento, e eu fiz a pergunta e eu já pensava na sua resposta, porque o crescimento ele vai exatamente em determinado momento da empresa, ela vai com a abertura de novos canais, né? Sem dúvida. E foi o que você fez. Você pode estar com alto giro no melhor ponto da cidade, mas vai chegar uma hora que ela não vai suportar mais, seja pelo espaço físico do estoque, seja pela região, pelo mercado potencial daquela região. E aí você chega e abre novos canais. O canal do atacado, pelo que você falou, foi a grande sacada. Mas ali você também viu uma coisa da parte elétrica, né? Sim. Que é a 1000 volts, né? Isso. Muito bom. Então nós atendemos tanto o componente elétrico quanto o componente mecânico, seja para veículos leves, médios ou pesados. Então a gente atende o leque de A a Z para todo esse mercado automotivo, sempre buscando agasalhar melhor o nosso parceiro, o nosso cliente, o nosso fornecedor, e especialmente o nosso time, que são mais de 300 colaboradores que estão conosco no dia a dia. 300 colaboradores. É uma responsabilidade de conduzir o trabalho e fazer com que essas pessoas produzam, não só, né, para trazer benefício e produtividade para a empresa, mas também para eles próprios, que eles possam viver bem, ter salários justos, ser reconhecido, trabalhar num ambiente adequado, ser valorizado, ser respeitado e ser bem pago, é claro, né? Porque o bolso é sensível, né? Então, quando você respeita as pessoas, valoriza, oferece um ambiente adequado, propicia conhecimento e capacitação e paga ele justamente, você consegue reter. Isso. São vários itens. Porque não adianta também você pagar só bem. Se não tem um ambiente adequado, se você não oferece conhecimento e capacitação, se você não o respeita, se você não o valoriza, ele vai embora. Então, essa é a missão do Grupo Lira, de fazer acontecer todos esses itens e também oportunizar. Há muito tempo a gente tornou a empresa uma empresa escola, que oportuniza quem já está trabalhando na empresa. Se surgiu a oportunidade de uma função mais elevada, nós aproveitamos quem já está na empresa. Só vamos buscar de fato, e dificilmente a gente faz isso,
buscar um profissional lá fora quando a gente não Encontra. identifica um talento dentro da empresa. E isso é muito raro a gente buscar um profissional lá fora. Então as pessoas que trabalham no Grupo Lira, todo o time, já tem essa consciência de que é uma empresa que de fato oportuniza o time que está trabalhando internamente, externamente, em todas as áreas do grupo estão ali produzindo e buscando melhorar cada vez mais, não só os seus esforços, mas também a produtividade para com a empresa. Muito bom, é o famoso plano de carreira. Exato. Muito bom. João, eu vou deixar já um convite aqui para você poder participar num outro momento, que a gente vai ter um tempo maior, porque eu gostei da conversa aqui e eu aprendi muito e vai ser um prazer te receber outra vez num podcast num momento mais oportuno. Mas eu quero te agradecer por esse tempo aqui, foi muito legal, eu aprendi muito, eu tenho certeza de que quem está nos acompanhando também pôde aprender com seus insights, com a sua história, que é inspiradora de fato. Obrigado. Te agradecer, você, a Associação Comercial, e dizer a você, consumidor, amigo, amiga, parceiro, continuem acelerando, que a gente tem as peças aqui na Alto Giro, na 1000 volts, porque a gente sabe agasalhar, viu? Chama!